Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 58. Mateus 26, 58. Diz assim a palavra do Senhor: E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é seguindo Jesus de longe. O texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 26, versículo 58, diz: E Pedro o seguiu de longe. Quando eu li essa expressão, que Pedro seguiu Jesus de longe, me veio à mente a situação em que muitas pessoas estão vivenciando. Eu percebo que muitas pessoas estão seguindo Jesus de longe. E nós precisamos fazer uma reavaliação da nossa vida, para que nós não venhamos a correr no mesmo erro que Pedro correu e que ele cometeu. Nós vamos ver de uma forma bem sucinta e objetiva a trajetória da vida de Pedro. E você vai ver que Pedro tinha tudo, absolutamente tudo, para perseverar, crendo que o Senhor, Ele cumpriria as suas promessas para a sua vida. A Bíblia fala que Jesus, Ele iniciou o seu ministério lá no deserto. Ele começou a pregar nos desertos, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus, ao pregar a mensagem de arrependimento, ao pregar a mensagem do Evangelho, das boas novas, das boas notícias, ele caminhou pelas margens do mar da Galileia. E chegando ali, nas margens do mar da Galileia, Jesus encontrou o seu primeiro discípulo, Pedro, juntamente com o seu irmão André. Lá no capítulo 4 de Mateus você vai encontrar essa narrativa. Diz que Jesus, ele andava pelas margens do mar da Galileia e ele se deparou com Pedro e André. E eles estavam lançando as suas redes. Diz a Bíblia que eles estavam trabalhando, eles estavam pescando. Jesus se aproxima de Pedro e André e diz: Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles lançaram longe as suas redes, abandonaram os seus barcos e seguiram a Jesus. Então Pedro, ele foi o primeiro discípulo a ser abordado. Ele foi o primeiro discípulo a ser chamado, comissionado para estar junto com Jesus, para espalhar a mensagem de salvação. Pedro esteve do lado de Jesus nos momentos mais importantes da sua vida. O primeiro milagre que Jesus operou, na companhia estava Pedro. A Bíblia fala que assim que Jesus encontrou com Pedro e André, eles foram para a sua casa. E ao chegar na casa da sogra de Pedro, diz a Bíblia que a sogra de Pedro estava ardendo em febre. Jesus colocou as suas mãos sobre as mãos da sogra de Pedro e ela foi imediatamente curada. Pedro esteve com Jesus quando aconteceu aquela tempestade. Lembra? A Bíblia fala que uma grande tempestade bateu contra o barco em que eles se encontravam. Jesus estava na polpa, dormindo, enquanto que os discípulos desesperados o acordaram, dizendo: Mestre, não te des que morramos. E a Bíblia fala que Jesus se levantou, ele repreendeu o vento, o mar, a tempestade,
E diz a Bíblia que se fez uma grande bonança. E os discípulos disseram: quem é este que dá ordem ao vento, à tempestade e os mares lhe obedecem? Pedro esteve presente também quando, uma certa feita, o barco estava a muitos estádios da terra, já era madrugada, e de repente eles estavam lá naquele barco, e eles viram uma figura andando por sobre as águas, e ao se aproximar, eles temeram, diz a Bíblia, porque eles pensaram que era um fantasma. Mas Jesus, se identificando como sendo ele, Pedro disse: se é o Senhor, então faz com que eu vá até o Senhor. E disse Jesus: venha. E diz a Bíblia que Pedro andou por sobre as águas, assim como Jesus. Pedro foi o único discípulo de Jesus que andou por sobre as águas. Ele não só andou por sobre as águas, mas ele recebeu as mais profundas revelações. Diz a Bíblia, em Mateus capítulo 16, que Jesus, se aproximando dos seus discípulos, perguntou: quem que as pessoas dizem que eu sou? E alguns discípulos disseram: alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros Isaías, outros dizem que o Senhor é João Batista, que reviveu e que está entre nós. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Fez-se um silêncio naquele momento, e de repente, quem foi à frente? Pedro. Diz a Bíblia que Pedro chegou perto de Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, ou sobre esta revelação que você recebeu, de que eu sou o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu digo mais: eu te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. Jesus, ele reconheceu que Pedro recebeu uma revelação divina de quem ele era. Em João, no capítulo 6, você vai encontrar Jesus, ele conversando com uma grande multidão, dizendo para eles, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, ele disse: olha, se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Essa mensagem, ela escandalizou aquela multidão, e diz a Bíblia que muitos dos seus discípulos o abandonaram, ficaram somente os 12 discípulos, e Jesus vira para os 12 discípulos e diz: e vocês não vão querer ir embora também? Pedro novamente se coloca à frente e diz: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tem as palavras da vida eterna? Aleluia! Então Deus revelou para Pedro que Jesus, ele era o Filho de Deus, e não só era o Filho de Deus, como das palavras que saiu da sua boca, eram palavras que nos garantiriam a vida eterna. Então Pedro, ele teve essas experiências maravilhosas com Jesus, do lado de Jesus. Ele viu Jesus operando sinais, prodígios e maravilha. Ele viu Jesus curando cegos. Uma certa feita diz que Jesus estava passando por um caminho e de repente um cego, por nome Bartimeu, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E aquele homem era tão insistente, ele era tão perseverante, que os discípulos viraram para ele e disseram: cala-te, cala-te. Mas Jesus, voltando, e disse que ele veio para curar os enfermos, ele veio para cuidar daqueles que estavam perdidos, e ele impôs as mãos e liberou cura instantânea sobre aquele cego. A Bíblia fala que havia também um outro cego, você vai encontrar registrado no capítulo 9 de João.
A Bíblia fala que ele estava cego, ele queria ser curado. Jesus se aproximou dele, cuspiu no chão, fez um lodo com seu cuspe, depois passou nos seus olhos e o enviou para um tanque para que ele pudesse se lavar. Ele foi, lavou-se e recebeu a cura. Então Pedro, ele testemunhou de todos esses milagres. No capítulo 5 de João, fala que havia um homem que há 38 anos sofria de uma paralisia, e diz a Bíblia que Jesus, ao chegar ali, naquele tanque chamado Betesda, vendo aquele homem necessitado de alguém que o colocasse lá no tanque, para que ao mover as águas, que o anjo descia de tempos em tempo, entrasse e fosse curado. Quando Jesus viu a necessidade daquele homem, ele chegou perto dele e disse: levanta e anda, e ele foi curado. Pedro estava ali, próximo, bem perto. Irmãos, a Bíblia fala que Pedro também testemunhou de ressurreições, pelo menos de 3 ressurreições. A Bíblia fala que havia uma viúva, a viúva de Naim, o seu filho havia morrido. Eles estavam passando numa procissão, num cortejo fúnebre, no meio da cidade, e de repente Jesus estava passando também, ali por aquele cortejo. Diz a Bíblia que Jesus, ele parou aquele cortejo, colocou as mãos sobre o esquife e ele viveu novamente. Pedro estava ali vendo Jesus ressuscitar o morto. Diz a Bíblia que havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, e ela ouviu falar de Jesus, e ela decidiu ir até Jesus, e lá foi ela, chegando próximo de Jesus. Ela não pôde se aproximar mais, porque havia uma grande multidão. Mas ela pensou: se eu simplesmente tocar as suas vestes, eu vou ser curada. E lá foi ela, se espremendo, se apertando, perdendo sangue que há 12 anos jorrava do seu corpo. E ela foi, tocou nas vestes de Jesus. E diz a Bíblia que quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus parou, porque ele estava indo para a casa de Jairo, um homem que tinha uma filha de 12 anos, que estava enferma. Ele não sabia, mas a criança já estava morta. Jesus estava indo para a casa de Jairo, mas no meio do caminho, apareceu aquela mulher, para impedir, ou pelo menos para retardar um pouco. E quando ela tocou em Jesus, Jesus parou e perguntou: alguém me tocou? Alguém me tocou? Quem foi que me tocou? E os discípulos, eu creio que o próprio Pedro disse: mestre, olha, a multidão te aperta, todo mundo te toca, quem poderia, enfim, se manifestar como aquele que tocou em você? Mas diz a Bíblia que Jesus virou e disse: não, alguém me tocou diferente, porque quando essa pessoa me tocou, eu senti sair de mim virtude, saiu poder. E diz a Bíblia que aquela mulher, não podendo mais se esconder, ela se revelou e disse: fui eu que te toquei, eu estava enferma, ao tocar eu fui curada. Jesus vira para ela e diz: vai, a tua fé te salvou. Pedro estava ali perto. Pedro viu a cura daquela mulher e continuando ali a caminhada, indo para a casa de Jairo. Diz a Bíblia que quando ele chegou lá, Jesus com seus discípulos e uma grande multidão, olha que interessante, a Bíblia fala que Jesus pediu que todo mundo saísse da casa, permanecesse lá, somente o pai, a mãe e 3 dos seus discípulos. No meio desses 3 discípulos estava Pedro, Tiago e João. E quando Jesus entrou ali naquela casa, viu aquela menina deitada na cama, ele disse: Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. E ela se levantou, ela ressuscitou. Pedro estava ali, vendo aquela ressurreição, a segunda que ele estava vendo. Jesus, ele tinha um apreço especial por esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles entraram ali para testemunhar daquele grande milagre que ele iria operar. Mas Jesus ainda ressuscitou uma terceira pessoa, ressuscitou também o seu amigo Lázaro. No capítulo 11 de João, você vai encontrar a história de Lázaro, a sua morte, o seu pedido desesperador das suas irmãs, Marta e Maria, para que Jesus estivesse lá para ressuscitá-lo. E a Bíblia fala que Marta e Maria disseram:
mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus vira para elas e diz, no capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E diz a Bíblia que Jesus foi até o túmulo de Lázaro. Chegando lá, ele deu uma palavra de autoridade: Lázaro, sai para fora. E de repente Lázaro saiu. Pedro estava ali do lado, testemunhando. Ele foi a testemunha ocular, pessoal. Ele estava do lado de Jesus, vendo todas essas manifestações sobrenaturais. Jesus sempre escolhia, em especial, esses 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Diz a Bíblia que Jesus foi para o monte Getsemane orar. Os seus discípulos ficaram no pé do monte. Ele chamou Pedro, Tiago e João para subir um pouco mais. Eles subiram e Jesus pediu para que eles permanecessem lá em um determinado lugar. Ele subiu um pouco mais à frente para orar, e por 3 vezes Jesus voltou e os encontrou dormindo. Mas Jesus sempre escolhia esses 3 em especial. No Monte da Transfiguração, lembra? No Monte da Transfiguração diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Chegando lá, no Monte da Transfiguração, apareceram Elias e Moisés, e Pedro disse para Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. O Senhor quer que façamos 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Então Pedro, ele estava sempre ali, à disposição para servir, para colocar a sua vida em prol das necessidades que o mestre tinha. Mas irmãos, olha só que coisa interessante, o texto que nós acabamos de ler, aqui em Mateus capítulo 26, no versículo 58, fala que Pedro passou a seguir Jesus de longe. Por que que Pedro passou a seguir Jesus de longe? Antes de acontecer essa situação, diz a Bíblia que Jesus, reunido com seus discípulos na última Santa Ceia, ele disse: olha, nem todos de vocês são meus discípulos, um dentre vós me trairá. E naquele momento eles ficaram atônitos, porque eles não sabiam quem seria o traidor. Jesus, depois de cear, ele foi para o jardim. Chegando lá, quem o aguardava? Os soldados romanos, e também um servo do sacerdote. E diz a Bíblia que quando Jesus se aproximou ali daquelas pessoas, Judas veio, beijou no seu rosto e o traiu com um beijo. E diz a Bíblia que de repente os soldados vieram contra Jesus, e quem pegou uma espada? Pedro. Diz a Bíblia que Pedro pegou da sua espada e cortou a orelha do servo do sacerdote. O seu nome? Malco. Na verdade, Pedro, ele não queria só cortar a orelha, ele queria cortar outra coisa, de repente até o pescoço de Malco. Mas ele se desviou e cortou a orelha. E diz a Bíblia que a sua orelha caiu no chão, e Jesus foi lá, pegou aquela orelha, colocou novamente no seu lugar, a orelha direita de Malco. E diz a Bíblia que ela foi restaurada, foi restituída. As veias se ligaram às veias que foram cortadas, as artérias se ligaram às artérias que foram cortadas, pele foi ligada na pele, e ele teve a sua orelha direita completamente restaurada. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, guarda essa espada, porque quem com espada fere, com a espada será ferido. E antes desse ocorrido, lá ainda na Santa Ceia, Jesus conversando com seus discípulos, ele diz: olha, eu serei ferido, eu serei preso, e vocês se escandalizarão de mim. Pedro chega para Jesus e disse: mestre, todos podem se escandalizar contra ti, mas eu jamais me escandalizarei de ti. Jesus olha para Pedro e diz: na verdade eu te digo, que ainda hoje tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. E Pedro diz: Senhor, de forma nenhuma eu te negarei. E Jesus disse:
basta. Passou-se esse processo, ocorreu o corte da orelha de Malco, aí Jesus foi preso. Entra em cena agora o versículo 58 de Mateus, no versículo 26, no capítulo 26, no versículo 58, que diz: e Pedro o seguia de longe. Por que Pedro seguia Jesus de longe? Porque ele estava com medo de ser preso. Agora eu vou aplicar aqui o tema da mensagem, seguindo Jesus de longe, no contexto atual. Por que nós não podemos seguir Jesus de longe? Primeiro aqui, ó, no versículo 58, na parte B, diz assim, ó: e assentou-se entre os criados. A primeira característica que faz com que nós venhamos a seguir Jesus de longe é nos assentarmos com pessoas que não professam a mesma fé. Aí alguém pode falar, então quer dizer que eu não posso sentar com pessoas incrédulas, com pessoas que não confessam o nome de Jesus? Pode. Você não pode de forma nenhuma comungar com as mesmas ideias que essas pessoas comungam. O Salmo 1 diz assim, ó: bem-aventurado é o homem que não se assenta, que não se detém no caminho dos pecadores, que nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então nós não podemos de forma nenhuma nos determos no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Diz a Bíblia que Pedro, ele se assentou, e automaticamente quando nós nos assentamos próximos a pessoas que não confessam a mesma fé e que têm poder de persuasão, podem nos contaminar. Pessoas desanimadas vão tentar nos desanimar, pessoas que não temem vão tentar fazer com que o destemor ou a falta de temor também invada os nossos corações, e automaticamente nós vamos esfriando na fé. Como é que está a nossa fé hoje? Será que hoje nós estamos mais fervorosos do que no passado? Ou será que hoje nós estamos mais frios? Será que nós estamos mais mornos? Será que hoje nós estamos com uma vida mais forte de oração? Ou será que nós estamos descaindo? Será que nós estamos desanimando? Será que nós estamos retrocedendo? Então Pedro, ele se assentou junto com os criados. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você conversa, porque essas pessoas poderão influenciar em muito a sua fé, e automaticamente vai fazer com que você passe a seguir a Jesus de longe. Aqui no versículo 69, versículo 69 do capítulo 26, diz: ora, Pedro estava assentado fora. Ele estava assentado fora, ele não estava lá dentro, junto com Jesus, ele estava fora. Tem muitas pessoas que estão mais ou menos nessa mesma dimensão, estão fora do ministério, estão fora dos compromissos espirituais, estão tão dentro das suas necessidades pessoais, que estão fora do contexto espiritual, estão fora da vontade do Senhor. Lembrando que a palavra igreja significa aqueles que foram chamados para fora do contexto do mundo, mas foram inseridos na obra de Deus. Mas diz a Bíblia que Pedro estava assentado e fora. Assentado é uma posição de relaxamento. A pessoa fica cansada, ela quer se sentar. Quantas pessoas estão seguindo Jesus de longe porque estão cansadas? Cansaço físico e cansaço espiritual. Aí passam a seguir a Jesus de longe, não se interessam mais pelas coisas espirituais. Como que nós podemos seguir Jesus de longe? Nos desinteressando pelas coisas espirituais. Eu tenho falado bastante isso aqui para vocês. Nós deixamos a palavra de Deus de lado. Quando nós não lemos a Bíblia, nós estamos seguindo Jesus de longe. Quando nós não temos uma vida de oração contínua, nós estamos seguindo Jesus de
de longe, quando nós não estamos congregando, quando nós não estamos buscando a face do Senhor, nós estamos seguindo o Senhor de longe. A dinâmica da igreja primitiva era o seguinte: eles se reuniam todos os dias. Você lê isso lá no capítulo 2 e 4 de Atos. Eles se reuniam todos os dias em 2 lugares, no templo e de casa em casa. Eles se reuniam coletivamente para serem instruídos, para receberem a palavra, para receber a direção, para receber a oração, para receber a bênção e para crescerem mutuamente. Mas também eles se reuniam como família nos seus lares, buscando a face do Senhor. Então, quando nós não fazemos isso, nós estamos seguindo Jesus de longe. Agora, que coisa interessante, irmãos. O galo cantou, os olhos de Pedro se abriram, ele reconheceu que Jesus estava certo, que ele iria negá-lo ainda naquela noite. E diz a Bíblia que Pedro voltou a ser pescador de peixe. Ele que foi chamado no capítulo 4 de Mateus para ser pescador de homens, depois de todo esse processo, de toda essa manifestação sobrenatural de Jesus, depois de ver os sinais, prodígios e maravilhas, depois de ver 3 pessoas sendo ressuscitadas, coxos andando, paralíticos andando, cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo, depois de todo este processo, Pedro volta para a sua vida antiga. Ele se afastou da presença do Senhor, perdeu a fé. Sabe por quê? Estava seguindo Jesus de longe. Ele estava seguindo Jesus de longe. Nós precisamos vigiar para que nós não venhamos a seguir Jesus de longe. Vamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Vamos buscá-lo em espírito e em verdade. Não vamos deixar que os negócios dessa vida venham nos embaraçar de tal forma que nós venhamos a deixar o reino de Deus para segundo plano. Vamos colocar sempre o Senhor como primazia, como primeiro. Ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Pedro, ele passou a priorizar as suas necessidades pessoais, voltou para a sua velha vida, mas Jesus não se esqueceu dele. Diz a Bíblia que Jesus, ao ressuscitar, ele apareceu para algumas mulheres que foram até o sepulcro para levarem óleo para ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, no domingo de manhã, elas ficaram pasmas, porque o sepulcro estava aberto, o túmulo estava vazio, e de repente apareceu um anjo e disse: a quem vocês estão procurando? Vocês estão procurando aquele que está vivo? Aí o anjo diz para as mulheres: vá e dize, preste atenção, o que o anjo falou para aquelas mulheres. Vai e avisa para os discípulos e a Pedro, para que eles vá se encontrar com ele na Galileia. Aí eu te pergunto, por que o anjo disse, vai, avisa aos discípulos e a Pedro? Pedro não era discípulo de Jesus? Sim, mas ele havia negado Jesus, ele havia abandonado o barco espiritual e agora estava com o barco natural. Ele deixou de ser um pescador de homens para ser um pescador de peixe. Ele voltou para a prática da pescaria, e o Senhor não se esqueceu dele. O anjo disse, vai e avisa para os meus discípulos, e avisa também para Pedro. Tinha uma mensagem especial para Pedro. É interessante que você só vai encontrar esse registro lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 7. Sabe por quê? Porque segundo a tradição, quem escreveu o livro de Marcos foi Marcos, mas só que quem ditou o livro de Marcos foi Pedro. Por isso ele deixou registrado lá. Ou seja, Deus não se esqueceu de mim. Eu estava andando longe, eu o seguia de longe, mas mesmo assim
na sua ressurreição, ele se lembrou de mim. Aí as mulheres foram lá, avisaram para os discípulos, avisaram para Pedro, e ele voltou a ser novamente agora um pescador de homens. Ele voltou na ativa, ele deixou de seguir o Senhor de longe, para segui-lo de perto. Aí quando você lê lá no último capítulo do Evangelho de João, no capítulo 20, você vai encontrar Jesus andando na praia, ali junto com Pedro, e Jesus faz 3 perguntas para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro responde as 3 vezes: Senhor, eu te amo. Jesus estava demonstrando ali o perdão das 3 vezes que ele havia negado Jesus diante dos homens. Irmãos, aqui, quando nós andamos longe do Senhor, quando nós seguimos Jesus de longe, nós corremos o risco de negar o Senhor. A Bíblia fala que Pedro negou Jesus por 3 vezes. E aqui em Mateus, Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, também será negado diante de Deus e dos seus anjos. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus e dos meus anjos. Então que nós possamos seguir o Senhor de perto. Vamos andar lado a lado com Jesus, não vamos nos distanciar, vamos fazer com que Ele seja o nosso melhor amigo, o nosso amigo íntimo. Vamos seguir as suas pisadas, as suas pegadas. E para que isso aconteça, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar com os nossos olhos voltados sempre para Ele, Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não vamos nos afastar do Senhor, deixando de orar, deixando de ler Bíblia, deixando de vir à igreja, deixando de desempenhar os nossos ministérios. Vamos trabalhar enquanto é tempo, vamos nos colocar à disposição do Senhor, porque Ele com certeza vai confirmar a sua palavra e a sua bênção sobre as nossas vidas. Não vamos nos esfriar, não vamos nos esmurecer, não vamos nos desanimar, não vamos retroceder, mas vamos andar por fé, porque o justo andará por fé. Nós somos daqueles que andam por fé, não por vista, mesmo que as circunstâncias estejam negativas, mesmo que tudo esteja contrário, mas nós vamos permanecer firmes com o Senhor, não negando, mas confessando, levando sempre nos nossos lábios a palavra de salvação e de libertação para a glória do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Jesus!